no nosso estúdio o cardiologista Júlio Siqueira. Muito obrigada pela sua presença, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Se prepare que eu tenho certeza que vão surgir muitas dúvidas, viu? A Elisângela também, que vai contar pra gente o que ela já enfrentou em relação... né, um problema cardíaco também. Obrigada, Elisângela, boa tarde. E a gente também recebe aqui a Rosa Maria Lemos. Boa tarde. Boa tarde, Rosa Maria. Obrigada também pela sua participação com a gente. Você infartou há quanto tempo, amiga? Já tem 15 anos que eu infartei. 15 anos. Uhum. E aí, como é que foi? Quais foram os sintomas que apareceram? Eu era professora aposentada, tinha acabado de me aposentar, né? Poucos meses de aposentado. Tinha feito os exames, meus exames estavam bem. Era obesa, né? Sempre fui obesa, estava bem gordinha, mas as taxas estavam bem porque eu tinha feito uma cirurgia, eu tinha de útero, então as taxas estavam certinhas. E um dia não sentia sintoma aparentemente nenhum. E um dia, ao chegar em casa, no final do culto, eu cheguei em casa, no meu jardim, eu gosto muito de tirar foto, e eu fui tirar foto. Na hora que eu fui tirar a foto, eu senti como se fosse uma facada, sabe? Tivesse vindo uma punhalada assim, no meu coração, uma dor terrível, naquela dor, né? Eu falei com meu marido, não vou aguentar. E dali, né, nós fomos para o hospital, e foi quando foi feito que eu estava com 3 artérias entupidas, uma 100% e 2 80%. E foi assim, um susto bem grande, graças a Deus, né, que Deus colocou as mãos, né, através dos médicos, e eu pude ter essa segunda chance de vida, que não era para mim estar aqui, né? 100% uma artéria entupida, e desde isso, né, são 15 anos eu tenho tomado, né, os medicamentos. No primeiro ano, eu até falo a outras pessoas que infartam também, às vezes eu coloco stent, então eu explico, olha, no primeiro ano é mais complicado, a gente toma mais remédio, depois a gente fica com a dosagem menor, mas o AS está sempre, né, na nossa vida. Desde então, você vem fazendo o uso do AS? Contínuo, eu só paro assim, quando tem alguma coisa que vai fazer uma cirurgia, porque ele afina muito o sangue, né? O cardiologista sempre avisa. Daí, quando eu vou fazer alguma cirurgia, alguma coisa, igual eu tive um câncer de pele, então, alguns dias antes tem que parar, né, para não dar problema na cirurgia, e eu tenho minha vida normal, eu até sou atleta, corro, né, e faço exercício físico todo dia. Mudou o estilo de vida, né? Eu mudei completamente. Eu não pensava em mim, né? Professora, a gente trabalha muito, aquela coisa toda. E hoje em dia, né? Eu mudei, eu tomo cuidado com a minha hidratação, minha alimentação, né? Estou mais magrinha. Daqui a pouquinho a gente vai falar, tá, gente? Sobre essa mudança do estilo de vida. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho da história da Elis. Você também teve uma segunda chance? Sim. Graças a Deus. Em 2017, eu tinha completado 39 anos apenas, já tinha um mês que eu tinha completado 39 anos, e nesse dia eu fui trabalhar e eu senti uma dor muito forte no peito, mas assim, de início ela foi assim, gradual, ela começou muito leve e com o tempo ela foi aumentando. Isso aos 39 anos? Aos 39 anos. E aí, quando foi no final do dia, eu cheguei ao hospital. E aí a dor já era intensa, o meu braço, parecia que eu estava carregando um saco de cimento, vamos dizer assim. E aí, quando eu cheguei no hospital, ele disse, você está infartando. E ali foi desesperador, né? E assim, eu não tinha a ideia que eu estava tão grave, mas aí ele me tirar que eu tive que ir para um outro hospital de referência, e ele disse para o meu esposo assim, olha, eu posso tirar a sua esposa daqui, colocar na ambulância e ela não resistir. Mas, graças a Deus, tem 8 anos que eu infartei e tenho hoje uma vida normal, graças a Deus. E também faz o uso do AS? Faço, desde esse dia até hoje. Tem hora da vontade de parar de tomar os remédios, que é tão enjoativo, né? O organismo tem hora que cansa, mas a gente sabe que é necessário tomar. Pois é, a gente estava exibindo aí para vocês a reportagem, né, que mostra sobre um estudo que foi realizado com um grupo de pessoas que ficou sem o AS, tá? E um grupo que ficou fazendo uso do AS. E o grupo que ficou sem o uso do AS voltou a ter novos casos, né, de problemas cardíacos. O doutor agora vai explicar para a gente por quê, qual é a relação, de que maneira, doutor, o AS pode ajudar pessoas que têm problemas cardíacos. Boa tarde. Boa tarde, Roberta. O AS, apesar de ser uma medicação já muito antiga, esse estudo é novo, mas é uma medicação muito antiga. Desde a década de 90 já tem evidência do seu benefício no infarto.
E hoje, apesar de terem novas medicações, ele ainda continua sendo uma medicação fundamental no tratamento do infarto. Ele age fazendo uma antiagregação das plaquetas. Então, as plaquetas elas são fundamentais para que haja coagulação do nosso sangue e ele age fazendo com que essas plaquetas não se agreguem. Então, é mais ou menos o que ela falou, deixa o sangue mais fino. As pessoas que já infartaram, que elas têm placas de gordura, de aterosclerose no coração, elas podem sofrer um processo de infarto, que é basicamente uma formação de um trombo, de um coágulo dentro das coronárias. Então, ele age fazendo a prevenção de que aconteça esse coágulo. Agora, é todo paciente cardíaco que pode fazer o uso do AS, doutor? Sim, o AS, ele é indicado para aquelas pessoas que já tiveram algum problema cardíaco, como um infarto ou então colocaram um stent. Ele não é indicado para todas as pessoas que têm problema cardíaco, porque você tem vários problemas. Então, fazer para todo mundo indiscriminadamente pode aumentar a chance de eu ter algum sangramento. Então, mas para aquelas pessoas que já infartaram, que já colocaram um stent, essas pessoas têm que manter essa medicação para o resto da vida. Agora, escuta só a pergunta que eu vou fazer para as duas aqui. Quantos medicamentos vocês tomam hoje? Ou já chegaram a tomar, por exemplo? Eu já cheguei a tomar bastante no início, mas como tem 15 anos, eu faço atividade física, procuro me cuidar. Hoje em dia eu tomo 4 só. 4. Uhum. E você, Elis? Eu também. Eu cheguei a tomar uns 8 medicamentos logo após o infarto, mas hoje eu tomo só 4 também. E aí, doutor, pode associar com qualquer medicamento? Como é que é essa associação? Geralmente, a pessoa que já infartou, ela já tem um problema no coração. Então, essa pessoa, mesmo após ter tratado, colocado stent, essa pessoa tem um risco maior de ter um novo infarto no futuro. Por isso, é muito importante ela manter o uso do AS sempre. A gente tem que tomar cuidado, o AS, com outras medicações que causam que afinam o sangue, como anticoagulantes ou outras medicações que também são antiagregantes plaquetários. E a gente evita o uso combinado dessas medicações. Por isso é muito importante quem usa manter o acompanhamento frequente com o cardiologista. Com certeza, viu? Vai que faz uma associação aí que não combina, né, doutor? Tem gente aqui participando, convido você aí de casa a mandar seu relato, sua pergunta, sua dúvida. Olha, minha mãe tomava AS sempre, mas mesmo assim não adiantou. Ela teve vários infartos. Teve que colocar o CDI até que Deus a levou. Doutor, interessante a gente parar aqui nesse relato para você falar sobre isso. Pessoas que tomam e mesmo assim não resolvem. Ela reduz o risco da pessoa ter novos eventos, novos infartos. Mas ele não exclui, porque o fato da pessoa ter novos infartos depende de várias coisas, das outras medicações que a pessoa toma e também, como a pessoa já tem problema no coração, uma mudança de hábitos, às vezes, né? Então, como ela citou, né? Tá fazendo atividade física, uma mudança na alimentação, controle no colesterol, tudo isso é muito importante para que reduza o risco de ter novos infartos. 99942-2478. Esse é o nosso número que você pode mandar sua dúvida, sua pergunta. Também está aqui o nosso QR Code. Você só aponta a câmera do seu celular, já vem direto aqui para a gente, tá? Nossa comunicação já fica direta. Tem aqui uma pergunta, doutor, da Débora Altoé. Boa tarde, Alberta. Boa tarde, doutor. Eu tive um AVC em novembro de 2024. Também me receitaram tomar o AS. Serve para isso também ou é pelo risco de problemas no coração para quem teve AVC e tem colesterol alto? O risco do AVC ele é muito parecido com o risco do infarto. Então, são doenças parecidas, só que em órgãos diferentes. Então, o infarto é um entupimento, né? Uma oclusão de uma artéria no coração, o AVC é no cérebro. Então, basicamente, são doenças muito parecidas. E quem já teve um AVC também tem a indicação de manter a medicação sempre. Tem gente perguntando aqui, Roberta, pergunta para o doutor, quem não pode tomar o AS? Quem não pode tomar o AS, geralmente, pacientes que têm alergia ao AS. No caso, às vezes nós fazemos, mas se é muito necessário, nós fazemos uma dessensibilização ou trocamos para outra medicação. E não é incomum usar o AS. E também temos que ter muito cuidado naquelas pessoas que têm problema gastrointestinal, como úlcera ou já teve algum sangramento no estômago, principalmente por úlceras. E aí você tem que tomar cuidado, porque ele pode aumentar o risco desses sangramentos. Tem outro relato aqui, tenho 53 anos, por pouco eu tive um infarto, eu tomo até hoje, né? Tem 6 meses que eu faço o tratamento. Dá para fazer também associado, então, ela fala que por pouco ela não teve um infarto. Como prevenção, doutor?
Para prevenção primária, que a gente chama, que é a pessoa que nunca teve infarto, mas não é tão indicado, a não ser que essa pessoa já tenha um exame, por exemplo, um cateterismo, que mostre que tem já placa nas artérias coronárias. Né? Às vezes a pessoa não infartou, mas já tem um exame que mostra que tem várias placas de gordura, né, falando. Então, essa pessoa pode usar como prevenção, apenas nessas situações. Olha, tem gente falando que tem alergia ao AS, que é muito comum também de acontecer. E aí, nessa situação? Nessa situação, nós podemos substituir por outras medicações, que são antiagregantes plaquetários também. Uma muito famosa é o clopidogrel. Ou então, pode-se fazer a chamada dessensibilização, se a pessoa realmente precisa usar. Que nós fazemos microdoses de AS fracionadas, mas para isso a pessoa tem que estar internada e sob observação. Olha, tem um telespectador assíduo acompanhando o programa, o Chiquinho de Suteco, lá de Soteco. Beijo, Chiquinho! Ele fala que ele já teve infarto, né, que ele já infartou e toma o medicamento AS. Teve uma outra pergunta aqui, doutor. Que essa pessoa ela sente uma dor no peito. Ela quer saber se tem alguma relação com um infarto, porque em 2014 ela fez uma cirurgia e aí após a cirurgia deu parada respiratória. Aí de lá para cá ela sente uma dor no peito e ela ainda traz uma outra informação. O pai tinha angina. Tem alguma relação, doutor? Pode ter, sim. Se essa pessoa já teve algum problema cardíaco, ela tem chance de ter outros. Então, se ele sente dor no peito, o ideal é estar procurando um cardiologista e fazer exames de rastreio para ver se realmente tem alguma doença ali nas artérias coronárias. Nossa, gente, olha, o assunto está rendendo. Doutor, eu tenho arritmia cardíaca. Posso fazer corrida? Porque eu corro e eu sinto o peito queimando, da falta de ar também. Dependendo da arritmia, pode sim fazer atividade física, mas é importante fazer alguns testes. Principalmente para quem tem problemas cardíacos, fazer o teste ergométrico, porque durante esse teste o coração acelera durante o exercício e a gente avalia se tem alguma arritmia mais grave ou não, se pode liberar para o exercício. Agora, como é que está a qualidade de vida hoje de vocês, diante do que vocês passaram? O que melhorou? Você já até antecipou para a gente, né? É verdade, né? Porque a gente tem uma segunda chance, né? Deus nos dá essa chance através dos médicos, né? Da gente continuar aqui. Não pode ser igual, tem que ser diferente, né? Então, eu tomei essa decisão. São 15 anos, né? Não são 15 dias. É 15 anos me cuidando, procurando também ajudar as pessoas e mostrar para elas que nós temos que nos cuidar, né? Hoje em dia, eu atendo como terapeuta para poder ajudar as outras mulheres que muitas vezes esquecem delas para poder, né, cuidar dos outros. Então, eu falo muito isso, que nós temos que nos cuidar. É isso que eu tenho feito a minha vida. Praticando atividade física? Sim, até corro. Oh. Dá um abraço para a Dani-se ali, ó. Oh. Dani-se, conheço. E você, Elis? Então, Roberta, no meu caso, totalmente diferente. Quando eu infartei, eu tinha uma vida física muito ativa. Eu fazia zumba, eu fazia academia, eu pedalava. E aí, do nada, eu infartei. E aí, depois disso, eu parei com tudo. Engordei muito, mais de 25 quilos. E essa semana eu preciso voltar para a academia. Então já se determinou e assumiu um compromisso. Não foi nem a gente que colocou esse compromisso, essa meta, não. Foi você, hein? Tá registrado aqui no Fala, eu prometo, eu vou cumprir. Tá certo, então. Elis, obrigada pela sua presença. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Nosso prazer é todo nosso. Volte sempre. Obrigada também, Rosa Maria. Uma fofa, gente. Um beijo. Doutor, muito obrigada também pela sua contribuição. Tiveram muitas perguntas aqui. Uma consulta ao vivo no Fala Espírito Santo, hein, galera?